vamos dar início a uma série de rodas de conversa, de bate-papo, de um diálogo sobre diversos temas. E hoje nós vamos iniciar com um tema que é extremamente importante, debatido por muitas mulheres, por muitos homens também, e enfrentado pelo poder público, pela sociedade, e que nós precisamos abertamente conversar sobre isso, que é a violência contra a mulher. É importante deixar claro que eu acredito que as pessoas que hoje estão aqui conversando conosco, a professora Elvira, da Universidade Federal de Alagoas, a Wanda Menezes, que me orgulha de tê-la aqui participando dessa conversa, que foi a primeira secretária mulher do Brasil, uma mulher negra, perita criminal, e a doutora Andréia, que é advogada, que hoje está aqui com o Luiz, participando desse bate-papo. O Luiz é o seu filhinho, e doutora Andréia foi e é assistente ainda de acusação do caso Joana Mendes, que foi uma professora brutalmente assassinada pelo seu companheiro, e ela milita também na área de enfrentamento à violência contra a mulher. Dizer que acredito não, tenho certeza que todas nós combatemos a violência de todas as maneiras, seja a violência contra a mulher, contra a criança, o idoso, né, a violência contra os adolescentes, principalmente os adolescentes negros. Então, nós entendemos que para que a gente possa construir um mundo mais justo, nós precisamos nos alinhar com a cultura da paz. É o caminho, eu acho que a gente precisa nos colocar, os posicionamentos, sejam eles enquanto cidadão, enquanto político, enquanto professor, enquanto advogado, eles precisam ser pela não violência, né? Então, nesse sentido, e sendo o bate-papo hoje direcionado à violência contra a mulher, eu gostaria de ouvir um pouco a professora Elvira, né, no sentido de o que é que dá origem, qual é a causa principal dessa violência que, embora, e principalmente aqui em Alagoas, os números de violência tenham reduzido, a violência contra a mulher não tem acompanhado essa redução. Que agora, em 2019, nós já temos um número maior de feminicídio do que o fechamento do ano de 2018. Então, o que seria, assim, no entendimento, no seu entendimento, o que seria a causa dessa violência? Eu venho buscando há muitos anos responder a pergunta: será que é natural os homens serem mais violentos que as mulheres? Será que vem de algo, da essência do ser homem? E como a minha área, como assistente social, que me deparei muitos anos com mulheres em situação de violência na Vila Brejal, lembra a Wanda, que era uma luta permanente, e esse embrutecimento, e me vinha, a gente sempre acha que as pessoas em situação de pobreza estão mais expostas à violência. Em certo ponto, sim, as mulheres empobrecidas são mais vulnerabilizadas, mas os dados mostram que não. Mas voltando às raízes, então, desde o mestrado, um pouco estudando a questão mesmo das desigualdades, da socialização de homens e mulheres, eu fui buscar as raízes socioculturais. E nunca me convenceu. Meu avô dizia que era igual animal, né? Porque tem os animais na floresta, tem o macho da espécie, de cada espécie sempre é mais, vamos dizer, propenso à proteção, mas nós somos seres sociais, somos feitos a partir da cultura também. Então, tem uma raiz sociocultural, e como a gente chega no estágio social mais complexo, também tem mais possibilidades da gente ressignificar essa socialização que foi embrutecendo historicamente as pessoas do sexo masculino, que tem desde as sociedades tribais, quando inicia a agricultura e a pecuária, que descobre a participação masculina na geração de outro ser que é dentro da barriga das mulheres. Então, a procriação gera e aí um pouco que não vai, só para instigar a curiosidade, assim, e que gera um sentimento de necessidade de poder sobre a mulher, que já tem esse poder natural da reprodução.
vem dessas sociedades, com a agricultura e com a pecuária. Aí vai construindo historicamente, na antiguidade grega, com Aristóteles, que vai influenciar a sociedade moderna, mas passa pelo patriarcado na Idade Média, a cultura patriarcal. E a modernidade não resolve isso. Se locupleta com essa cultura, essa ideologia, e a bandeira de liberdade, igualdade e fraternidade tem uma cara masculina. Então, o que é que vocês acham? É por aí o meu raciocínio. Então, saídas está no campo da educação, sim, da sociabilidade, ou seja, desde a família. A educação não digo só de escola. Claro. Não. Porque não é a mulher que é vítima. Enquanto condição humana, é uma vergonha para todos nós. E a gente pode ver isso, rever, viu? E nos deixa, muitas vezes, enquanto país, próximos de países, inclusive, cuja religião é uma religião extremamente conservadora, fundamentalista, enquanto nós somos um país continental diverso, né, extremamente diverso, e que essas diversidades precisam ser respeitadas, né? E valorizadas, valorizadas, inclusive, além de respeitadas, valorizadas, né? A gente tem que passar ali, sublinhar as nossas diferenças, porque é isso que nos faz o Brasil, a nação brasileira. É essa diversidade, né? E dentro desse cenário, quais seriam os caminhos, né? Temos a educação, principalmente enfrentando a questão de gênero dentro das escolas, dentro das famílias, das comunidades, da própria religião, né? Todas essas questões precisam ser enfrentadas, e aí a gente gostaria de perceber um pouco como fazer esse enfrentamento, Wanda. Eu sou concordo plenamente com tudo que a Elvira disse, e a partir exatamente desses estudos, destas constatações, é que a gente precisa, e agora está tendo muitos projetos interessantes com relação à masculinidade tóxica. Perfeito. Carta Capital saiu agora 3 de agosto com essa discussão. O peso que é para os homens ser o provedor, ser o cara que não pode nunca deixar de querer uma mulher que o queira, né? Ele tem que mostrar essa masculinidade o tempo inteiro, ele tem que ser agressivo para poder ser considerado dentro de um grupo, principalmente os adolescentes, com as meninas, e isso gera abuso dentro dos relacionamentos desde que começam, né? E que terminam onde? No feminicídio, porque o feminicídio é o fim de diversas agressões de todos os tipos, que a Lei Maria da Penha consegue tipificar 5 deles, e eu acho que continua na educação. Desconstruir a educação. Desconstruir essa coisa tóxica e empoderar as meninas, as mulheres, de que elas têm seu lugar. Elas são seres humanos, participantes dessa sociedade, e que precisam ter ideia do que foi desconstruído desde lá, da Idade Média. Desde a Era Neolítica, a questão vem se perpetuando, né? De que o fato do poder de reprodução que é nosso nos dá essa discriminação total dos homens, porque eles têm que provar todos os dias que eles são melhores, já que eles não podem procriar, já que está no nosso originário de corpo a reprodução humana, a perpetuação da espécie, que é o Luiz, que está aqui. Para gerar, né? Responsabilidade de gerar e somos nós as responsáveis, né? Na maioria das vezes. Mas as mulheres é quem educam. Então vocês são culpadas. Não, a gente não reproduz. Isso. Nós reproduzimos o tempo inteiro e não temos força o suficiente. Inclusive porque eles não participam e perdem a oportunidade de desenvolver sua subjetividade. E porque todos os seres humanos nascem iguais, sim. Mas as condições que fomentam a nossa sensibilidade, diz que a mulher é mais sensível, mas entre uma bola e uma boneca há uma diferença. Ninguém bota bola para dormir, nem dispensa um sentimento para uma bola. Mas a gente nasce com a boneca e transferindo todos os nossos sentimentos. E aí a gente fica mais sensível. Óbvio. E aí, então, eu conheço hoje jovens, a geração dos meus filhos, tudo casados, e eles não abrem mão, os meninos, o marido, que... Quer dizer, eu tenho até um enteado, que a esposa espera ele voltar do trabalho para dar banho junto
e ele faz a massagem de relaxamento. Isso já tem expressões, não só de violência, a juventude está ensinando a gente. Mas por que isso não é fomentado nas escolas que se fala? Exatamente. E a Isso gente, nos faz assim, acreditar, inclusive, num futuro diferente, né? Exato. Exemplos como esse, São simples, não precisa são simples dinheiro. do dia a dia, né? Do nosso só cotidiano. perder o medo, não é, doutora? Imagina o que chega. Assim, eu acredito que são vários fatores. Uma discussão que veio à tona agora nessa época, porque teve Dia dos Pais, são mais de 11 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhas, né? Mais de 5, isso são estimativas. De acordo com o CNJ, a estimativa é de que 5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro de nascimento. Então tem toda uma carga de responsabilidade, desde a procriação, da geração desse ser que está no corpo da mulher, né? A responsabilidade da educação, de você dar afeto, de você preparar um ser humano para a vida. Né? Por que eu falo isso? Sobre a questão da masculinidade tóxica que ela tocou. É muito comum a gente ouvir dizer: essa criança precisa de um referencial de homem, precisa de um referencial masculino. Né? E passa por onde essa questão do referencial masculino? O que isso quer dizer? É ensinar a ser macho? É ensinar o quê? A falar grosso? A gente vem de uma sociedade que, infelizmente, como a deputada Jó falou, a gente não tem a cultura de paz. Né? A gente subjuga a mulher no papel também, muitas vezes, de educar os filhos, e infelizmente a gente também reproduz certos modelos comportamentais que não cooperam, mas é porque a sociedade, ela é isso, a nossa sociedade é uma sociedade machista, sexista, misógina. Então, até haver se despertar essa consciência na criação dos nossos meninos e das nossas meninas, leva tempo, e isso passa principalmente pela questão, eu acho que da educação, né? Fundamentalmente a questão da educação. A juíza Andréa Pachá, do Rio de Janeiro, maravilhosa, ela tem uma fala fantástica. Ela fala o seguinte, que feminismo não é pauta comunista, ela é pauta do processo civilizatório. É verdade. Né? Porque você não, as pessoas têm uma concepção errada de que o feminismo é o oposto do machismo, e não é. O que a gente luta é pela igualdade de condições, pela igualdade de oportunidades, para que a gente também não sofra violência, para que se discuta outras coisas sob a perspectiva da mulher, né? Sob a ótica da mulher. Não é uma competição. Né? Não é um contra o outro. Não é né? um contra o outro. Não é a não é esquerda, a direita, o preto e o branco. Não, né? São não, coisas não. que se complementam. É um projeto civilizatório, com uma oportunidade. Inclusive, É a busca do equilíbrio, né? A Isso, busca da do... civilização baseada na cultura da paz. Só há paz quando há igualdade, quando há equidade. Exatamente. Não há como você pensar de outra forma. E é na relação entre sujeitos. Com Quando certeza. coisifica o outro, que é o caso da relação violenta entre um parceiro afetivo e uma parceira, né? É um objeto, sentimento, é. porque vem na modernidade, que ela tem uma promessa sociocultural, mas do ponto de vista da lógica do mercado e do consumo, da produção, é que você é valorizado pelo que você tem. Então, hierarquiza, um é superior ao outro, e o sentimento dessa herança, do sentimento de proprietário, que vem da cultura patriarcal. Sim. Então, quando a mulher, aí é que está aquele desafio que você traz com dados, assim, esse quadro, a mulher, de uma forma, vamos dizer, inovadora, numa relação afetiva, já que é outro assunto, é o mito do amor romântico, que eu acho que a doutora Andréa se depara o tempo todo, que tem aquela dependência emocional. Sim. É muito complexo o tema da relação. Mas E a aí é dependência sentimento não é de só emocional, propriedade, né? Ela de passa a proprietário. E por outro lado, a mulher muitas vezes não está percebendo que o seu desejo está pautado no sentimento de ser a propriedade dele. E aí que a educação pode oferecer subsídios para que você, desde a creche, entenda como ser humano, dentro dos princípios de ser respeitada, homens e mulheres, da mulher também respeitar. E quando a gente chega numa situação amorosa, de compartilhar amor, não tem o desejo de ser protegida, mas sim de amar de uma forma igual.
Claro. Tem que ser também. amada, tem que E ser aí, amada. quando vem o sentimento de coisificação dela, ela vai dizer, vamos rever. Eu venho percebendo isso em algumas meninas, que elas vão se aproximando do feminismo, um feminismo atualizado, que eu também aprendo muito, viu, com as falas delas, assim, que traz no corpo a marca de um discurso de liberação desses modelos, os meninos com orgulho de... A gente está vendendo camisa aqui, lá na editora, não, é a expressão popular, que é assim, leia, escreva e publique como uma mulher. E muitos rapazes estão comprando e usando com muito orgulho. Isso é um sinal de que há esperança, doutora. Deputada Jó, a gente está aqui conversando, essa diversidade de perspectiva é muito importante para... E quando a Elvira coloca a questão do patriarcado, a gente não pode esquecer que nós estamos num país onde, além do patriarcado conservador, do começo ao fim da sua palavra, a gente tem outro agravante. Nós somos um país pautado que tem como base o patriarcado e a escravidão. Então, a coisificação é cruel, porque nós temos um modelo que é vigente. Esse modelo é um homem, esse homem é branco, esse homem é heterossexual, esse homem é urbano, esse homem é proprietário. E houve uma época muito longa onde ele era proprietário não só de terra, mas de gente. Então, quando você chega e vê que o aumento entre os assassinatos nesse país é de 66% de jovens, de mulheres e homens negros, você sabe por quê. Não tem como não saber por quê. Porque a coisificação, ela é plena. Você não é ninguém. Ela é plena, ela é histórica, tem raízes, tem né? raízes na perversidade, né? histórica. É Exatamente. histórica. Na mesma questão, no feminicídio. As mulheres negras são muito mais vítimas do do que feminicídio do que as mulheres Exatamente. brancas. E com isso a gente não está dizendo que quer que mulheres e homens brancos sejam mortos, assassinados. Não é isso, é que a gente tem que olhar. Um olhar especial Exatamente. para a mulher negra, para o jovem negro que nós estamos. Exatamente. E nesse âmbito, não é porque a gente vai fazer um favor, uma concessão. Aí entra do ponto de vista da tribo do humano, Isso. que nos envergonha. Eu gosto muito desse conceito, envergonhamento, porque é o que nos resta. No sentido de sensibilizar para que o outro é o nós, não sou eu e o outro. Nós, seres humanos, em que reproduzimos mortes, assassinatos de mulheres, na sua maioria negra, e de jovens, na sua maioria negra. E que nos deixam reações. Recentemente a GNT fez um vídeo comparando a reação de relatos do Disque Denúncia e pessoas ouvindo os relatos. E as reações são extremamente negativas, né? Tristeza, angústia, medo. Então, assim, o ser humano, ao se deparar com os relatos das violências, né, sofridas por diversas mulheres e que, inclusive crianças que ligam relatando a ação da violência, é estarrecedor. Então, é violência que não acomete só a quem sofre, mas a todo o seu entorno, né? A família, a comunidade, o vizinho, os amigos. Então é uma violência que ela é muito mais... Agora eu não sei. Quem comete a violência também tem uma família. Não é só quem sofre a violência que tem uma família. Eu não vou longe, tem um caso que está repercutindo muito. Essa semana foi preso um maníaco em Brasília que assassinou uma advogada de 26 anos, a Letícia Curado. Praticou feminicídio. Ele abordou num ponto de ônibus, ela estava saindo para ir para o trabalho, ela tinha toda uma rotina, enfim. Ele ofereceu transporte para ela foi. Ele tentou ter uma relação sexual com ela se apavorou, obviamente, e ele a estrangulou. Né? E eles demoraram 3 dias para encontrar o corpo. E aí descobriram... Ela, a própria. E aí, o que se descobriu? Que ele já ano passado já havia assassinado uma garota e que tem 12 casos sob suspeita de que eles já tem uma moça que reconheceu vítima de estupro,
Tá? E tem mais 2 casos de desaparecimento de mulheres em 2014 e 2015 que a polícia não tinha dado um fim nesse inquérito porque não tinha provas, não tinha elementos, e agora esses casos foram reabertos. Por que eu estou fazendo o resumo dessa história? A família, a esposa e a filha nunca, segundo os depoimentos da filha de 16 anos da esposa, elas nunca imaginaram que ele fosse capaz disso, e elas tiveram que mudar de estado. Elas já foram embora de Brasília, elas moravam na periferia de Brasília, e elas, quando foram fazer a mudança, elas tiveram que ser escoltadas pela polícia. Elas tiveram dificuldade até para conseguir um caminhão de mudança para levar a mudança delas, porque nem os homens que faziam o carreto queriam fazer a mudança. Mais 2 mulheres vitimadas, né? Mais 2 mulheres vitimadas. Mais 2 vítimas do algoz. Exatamente. Não são vítimas diretas, são mas são vítimas vítimas com porque certeza. é a situação da família, e infelizmente na nossa sociedade as pessoas têm uma dificuldade em separar a pessoa do acusado do que está em torno dela, né? E então elas passaram a sofrer ameaças por conta da conduta dele, que ninguém tinha nem... Assim, a família dele nem imaginava que ele era um assassino em série. Né? A mãe e a esposa, porque aparentemente para a sociedade levava uma vida perfeitamente normal, né? Acima de qualquer suspeita, sem antecedentes criminais, e a esposa e a filha nunca imaginaram que ele fosse capaz dessas atrocidades todas, né? E aí ele foi descoberto, foi pego por conta do caso do assassinato da advogada. Está preso, ele confessou o assassinato dele de uma moça no passado, e a polícia está investigando, mas a família teve que se mudar porque estava sofrendo ameaça. Então, o sofrimento, a tragédia, quando ela acontece, ela se irradia, ela não termina no assassinato da vítima. A tragédia, ela tem desdobramentos, ela não acaba, ela tem com a morte consequências, da ela não acaba ali Consequências no assassinato da mulher. Se alastra. Ela se alastra para a família do homem que assassina, porque provavelmente esse homem tem uma família, e obviamente ela se alastra para a família da vítima, para a sociedade também. É uma mazela. E muitas vezes é um problema de saúde mental, sim, mas mulheres têm também problema de saúde mental, mas não tem essa marca. Então a saúde mental, dialogando com essa formação machista, repercute com esse tipo de violência, matar mulheres. Então, não é um Nesse problema. caso específico desse assassino em série, eu acredito que possa ser uma questão de saúde mental, neste caso especificamente. Mas eu evito sempre que eu posso de chamar de monstro, é um doente, é um monstro, porque você está tirando ali primeiro, quando a partir do momento que você chama de monstro, você está tirando o caráter de humanidade, foi um ser humano que cometeu o crime. Então ele não é monstro coisa nenhuma. Concordo. Né? Por exemplo, Muito menos doente. E muito menos doente. Não controlou a sua raiva e você partiu para as vias de fato, nem para as vias de fato, porque para ele chegar, eu falo do homem que comete feminicídio, para ele chegar no ponto do feminicídio é porque ele tem um histórico de praticar violência contra a mulher, então é um homem violento. Então eu não tiro o caráter humano dele, eu não digo é um monstro, e digo assim, olha, é um doente, só é um doente, porque a gente na hora da raiva, a gente tem o hábito de dizer, esse é um doente. Não, ele não é doente, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Eu não digo neste caso especificamente do serial killer de Brasília, do assassino em série de Brasília, porque... Enfim, a polícia ainda está investigando, são vários elementos, várias situações que pode ser que se conclua que ele tenha de fato algum distúrbio. Mas eu acredito psicopata. Né? Sim, mas pelo meu trabalho, pelas coisas não que eu tem vi. distúrbio psicopata também, mas Tem. ela pensa em se matar, ela não pensa em matar o companheiro, não? Não, mas olha, Ou o esse psicopata... distúrbio psicopata aliado à cultura patriarcal? O traço do psicopata, o traço do psicopata é a falta de empatia pelo próximo. Ele não tem empatia pelo próximo, sim. Ele não quer saber se o próximo vai sofrer, se vai ter... Enfim, eu não acredito que um psicopata... diagnosticar, é um psicopata mesmo, de fato, ele vá se matar.
Sim, sim. Chega- Foi uma lógica errada. Chega ao ponto de se matarem, entendeu? A psicopatia feminina, eu acredito que ela possa ter uma outra nuance. Perfeito, daria uma boa pesquisa. Daria uma boa pesquisa. Porque me veio agora nesse bate-papo, viu? Fica a dica. Essa aliança. Porque é o mesmo caso, por exemplo, de jovens empobrecidos que vão para o tráfico e morrem. Quando a gente vê a maioria entre mortes violentas de jovens aqui em Alagoas, certo? Mulheres, 7% e os 93% São nessa homens, faixa é etária. isso. Se fosse só o determinante econômico, meninos e meninas morriam do mesmo jeito, mas não. E já existe em Fortaleza, eu não sei se você está sabendo, mas em Fortaleza, a plataforma de centros urbanos da Unicef, que trabalha com pesquisa, detectou um fenômeno interessante na morte de adolescentes, que o número de meninas assassinadas cresceu 400% Isso na capital. na capital. Veja que paradoxo. Mas é um paradoxo, mas Em cima- pelo que foi verificado, isso se dá em razão de que a mulher no tráfico também é propriedade. Com certeza. Então eu Qualquer vou para, né, eu assassino a companheira do traficante para mostrar a ele que aquela propriedade Ele eu vai ataquei, perder. ele vai perder, né? Até no crime. até no crime, né? Então Ela assim, é a adolescente, coisificada. ela é Você- coisificada, Gente, né? Ela- Mas as se mulheres você de prestar- Uganda, pois não. Porque se você prestar atenção, as coisas mínimas, quando um homem me olha como mulher e ele me vê o meu companheiro do lado, que diz, ela está acompanhada, ele pede desculpas, porque ele respeita o companheiro. Ele Ele pede não me desculpa pra respeita. ela. Ele não me respeita, tanto que ele me paquera, ele faz o que ele quer, ele acha que pode, inclusive, me tocar da forma que ele queira. No tráfico não é diferente. As meninas ficam com o cara que toma conta da boca de fumo para ter status. E eles, quando são presos, eles obrigam elas ou a continuarem com o tráfico, para poder continuar gerando renda, a levarem o que eles querem para os presídios, e aí elas são presas também por conta disso. A maioria das que verdade. estão são presas, isso desde que eu estive trabalhando no presídio nos anos 80, agora muito mais. Então elas quando há qualquer tipo de discórdia entre os entes, eles fazem isso, eles matam as meninas para dizer, aqui o território é meu. É isso aí. Então elas continuam sendo coisificadas, isso no nível, né, vai aumentando o nível de acordo com o que ocorre, entendeu? Mas é a mesma coisa. Quer dizer, a base é a mesma. É a mesma base, o Hoje, patriarcado. em guerras, as guerras, por exemplo, as mulheres de Uganda, agora é arma de guerra abusar as mulheres isso. e engravidarem, porque é uma vergonha ser engravidada pelo inimigo. Então, os corpos das mulheres estão sendo utilizados. Uma instrumento uma de guerra. geração de mulheres da Uganda, de Isso. jovens, que era E uma elas vergonha ficam- para a família. E elas ficam sem Elas valor tiveram que ir nenhum. para outro país. Sem valor nenhum, né? É uma dor, assim. Ou com um valor determinado, né? Não, sem valor. não Sem valor ou com muito, um e tem valor muito suicídio. menor. Muito suicídio. Exatamente. Entendeu? Exatamente, Aí nesse vem a sentido de depressão, que... vem o suicídio, porque é preferível morrer a ser renegada pela família. Mas, E assim, se a gente vir aqui no Brasil, até em Alagoas, se tem com natureza semelhante motivos como dessas mulheres de Uganda, que é mais aparente. Claro. Mas ali principalmente os dias- aqui nas Alagoas. nas Alagoas. E aí, diante desse cenário e que a educação já foi dito por todas como sendo uma janela de esperança, né? O primeiro norte, a gente tem a negativa, a proibição de falar sobre gênero nas escolas, a proibição expressa dentro do Plano Estadual de Educação. Nós não temos só a retirada, mas a proibição. Então, diante disso, é necessário que a gente construa essa necessidade, né, de
conversar juntamente dentro das... Educação não é só educação institucional, né? A educação é família, comunidade escolar e a comunidade do entorno, né? A sua comunidade de convivência. E as pessoas Sendo dos assim, meios de comunicação. Sendo assim entendido, é muito importante que a gente, enquanto política pública, como é que o Estado, diante de um cenário desse, o Estado, quando eu digo poder público, pode atuar? Né? E aí a gente vê recentemente o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública indo às escolas conversar sobre igualdade de gênero, sobre violência doméstica, porque os professores estão com receio de conversar sobre temas tão importantes, né? Por conta da negativa que o espaço de educação não é para falar sobre isso. Então, a gente tem hoje instituições que deveriam, e que têm também um papel importante, mas que não estão constantemente dentro do espaço de educação falando sobre isso porque é importante, né? Que todos, Defensoria Pública indo às escolas falar sobre gravidez na adolescência, né? E aí fica a pergunta, será que 28% dos nascidos vivos no estado de Alagoas são filhos de mães adolescentes, de 10 a 19 anos. Será que essas meninas realmente quiseram engravidar? Que não tinham outras oportunidades, não tinham outros caminhos, né, que pudesse trilhar? Então, dentro dessa perspectiva, qual seria, enquanto poder público, uma atuação que poderia nos levar a uma política pública que pudéssemos construir para trazer, não é trazer, mas para nos colocar em um novo horizonte, tentar reverter essa polarização, essa violência que está tão constante no nosso dia a dia, né, hoje. Então, era isso que eu queria ouvir um pouco. Porque são tantas coisas a serem ditas. Por onde que a gente pode começar? Eu acho Usando a Lei Maria da Penha, que bom. Que tal? Começar por aí, né? Pela lei. Começa com são 46 artigos e neles estão embutidos com veemência a capacitação dos diversos atores sociais, das diversas instituições públicas, que são importantes para a nossa... Ela fala disso. Inclusive nos traz uma perspectiva de que, estando numa lei federal, que está acima de uma lei estadual, né, traz a necessidade de conversar, de dialogar sobre isso dentro do espaço de educação. É um ponto de você falar sobre violência contra a mulher, que você não fale do machismo, do patriarcado. Vamos tirar o machismo, o patriarcado e a subjugação das mulheres. Então, está na Lei Maria da Penha. É preciso estar no Ministério Público, que está fazendo o seu papel, nas defensorias públicas, nos juizados, mas principalmente na educação, na saúde e na segurança pública. A gente tem absoluta certeza que quando um policial é capacitado de forma permanente com relação à questão da Lei Maria da Penha, a questão da humanidade retoma o seu princípio, porque todos são humanos, precisam só ser reconduzidos, né? A forma como ele está sendo visto dentro da academia de polícia muda e a gente muda a abordagem que ele faz. Nenhum dos policiais que passaram por capacitações conosco foi mais capaz de perguntar para mulher nenhuma aonde você estava, por que estava sozinha, com que roupa você estava. Porque ele compreende que a mulher tem direito de estar onde ela quiser sem ser tocada, muito menos estuprada ou violentada. Então, a gente precisa retomar. A Secretaria de Política para as Mulheres do Estado de Alagoas precisa retomar todas essas questões, baseada na Lei Maria da Penha, porque é uma lei legítima, a terceira melhor lei desse mundo, onde nós temos o privilégio de tê-la. Então, se a gente começar a fazer panfletos, a ir para todos os bares noturnos desta capital, a gente passar por todas as escolas, para a gente passar a fazer outdoor em todo esse estado, dizendo que violência contra a mulher, o estado de Alagoas não permite, a tolerância é zero e que seus policiais e que seus entes estão todos capacitados para isto,
a gente baixa. Eu não tenho dúvida disso. É uma via, né? Pois é. É uma Tô via. falando da urgência. E que da urgência eu concordo plenamente. Por outro lado, é um caminho de várias mãos. Claro, Porque a gente houve um retrocesso, uma desmoralização diante de todo um processo na educação, desde o CONAI, ao Encontro de Educação Nacional de 2014, que se vê e se reconhece a necessidade de se capacitar, porque aí é um despertar ético. Não, porque moral, a lei é necessário. Mas para que entre para além do racional, porque quando eu ajo de uma forma em que a produção de sentido de eu agir corretamente, eu faço parte como ser humano, eu não vou cumprir porque a lei pode me impedir e me castigar. Precisa estar na lei, precisa estar ali posto, mas precisa uma sensibilização, uma interiorização do sentido de estar aliado a esse projeto. Porque não é uma concessão às mulheres, é uma necessidade civilizatória. Então, eu vejo, diante do que eu coloquei, de uma forma dolorosa, encarar como foi colocado, de uma forma vulgar e mentirosa, o que é a discussão de gênero, associando a ensinar a ser homoafetivo, isso é de uma irresponsabilidade profunda. E criou um fosso. E muita gente desavisada continua pensando, eu tenho alunas que a gente precisa ter uma generosidade de escutar as pessoas nas suas inseguranças, porque cria uma impaciência. Uma aliança é o poder judiciário e o poder político, e a mídia, são esferas de poder que vai nos dar sustento na educação, como o exemplo que vocês deram. Porque a aliança agora é com o poder judiciário. A área da justiça. A justiça é nossa vanguarda hoje. Porque eu não tenho dúvida, e fechar sabe? as portas que não dessa legitima, educação. porque a gente está desmoralizado, porque há uma desmoralização, a nossa categoria de anos de estudo, de respeito humano, é muito triste. E estar aqui podendo falar isso, me desculpe, tem até o tom, Tem que sabe? falar mesmo. Mas eu fico muito feliz de estar pra do lado isso que de nós duas estamos aqui mulheres conversando. que estão nessa esfera. E às vezes é uma solidão muito grande, porque dá uma insegurança. Porque, veja, Elvira, quando você diz isso, quando eu falo com veemência a questão da lei, é porque você usa a força dela para entrar e fazer o trabalho de humanidade, de trazer à tona a humanidade das pessoas que estão sendo pagas por esta população violentada para protegê-la. Mas elas precisam aderir, para não fazer só porque você está com medo que você julgue. Elas Certo, precisam mas também. quando eu digo a capacitação permanente, é exatamente trabalhar esta humanidade existente e que está perdida de alguma maneira no dia a dia do seu trabalho. Elas precisam Que também, essas desperta. pessoas, terem conhecimento de que existe uma lei que pode protegê-las nesse contexto de violência. Né? Tem muita desinformação a respeito da legislação, infelizmente. Outra questão, a capacitação dos profissionais, principalmente da área de segurança pública, é uma falha estrutural que a gente vive hoje no país, infelizmente. Porque a mulher ela é desestimulada a denunciar a violência que ela sofre desde o começo. Ou é pelo parente mais próximo, o vizinho que não Isso se sem mete. chegar no aparato Então, do poder E a judiciário família e diz o quê? punitivo, né? Ruim E com aí- ele, pior sem ele. E aí, até ela percorrer esse caminho para se chegar no Poder Judiciário, se chegar até o Poder Judiciário, ela já vem por todo um processo de violência, porque a violência, ela começa geralmente de uma forma muito sutil.
né, o que a gente chama de violência psicológica, e aí ela vai atingindo outras gradações. Então, até essa mulher que está vulnerabilizada, que está vilipendiada, atacada, ferida na alma e no corpo, chegar até o Poder Judiciário, ela já percorreu toda uma trajetória de violência. E, infelizmente, hoje a gente enfrenta um problema estrutural de formação dos profissionais que atendem essa mulher. Ela é revitimizada. E aí eu ressalto quando ela... os profissionais que atendem na porta de entrada. Isso. E ela acaba do sendo sistema. revitimizada quando ela chega numa delegacia de polícia. Exatamente. Geralmente E é aí, sem muito falar- Mas difícil. a Sem falar na justiça hoje nos insuficiência. legitima para temas que a gente está marginalizada como educadora. O Supremo, quando vai discutir que a mulher tem o direito a interromper uma gestação de cérebro anencéfalo, isso é uma aliança e está no âmbito de defesa dos direitos e não violência, que é uma forma de violência. Sim. Como várias jovens nessa situação vive exposta a esse tipo de pressão. Então, quando eu falo nesse âmbito da justiça, é de uma forma ampla, até com a postura educativa. Exatamente. E aí a gente entra Vocês na... têm uma vanguarda para a gente também. Verdade. Eu Isso- acho que não é só no julgamento, mas nessa ação, sabe? Até na paternidade aqui a gente não tem, não é sobre o nome do na certidão, não tem uma política, a doutora... adotou uma política de que a O gente Ministério tem Público que fazer ele constar é Aqui ela- comunicado dos casos, dos casos. E em busca que o pai, não faz há a- o registro do nome do pai nas Pai. certidões de nascimento. Aqui é uma- Então, o Ministério Público ele aciona essa mãe para saber o porquê que o nome do pai não está constando nessa certidão de nascimento. Né? Isso é uma política, eu não sei se há uma legislação específica sobre isso em âmbito nacional, mas a gente vê que é uma atuação em âmbito nacional de buscar descobrir o porquê de não se ter o registro do pai. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, são 5 milhões, hoje, cerca de 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E aquela, se tornou lei, eu não tenho absoluta certeza de que a gente coloca o nome do pai e se ele quiser contestar e faz o DNA, lembra? Houve uma época, isso anos 90, não sei se tornou-se lei, mas era uma coisa interessante, que houve Ainda tem. muita discussão. Eu ponho o nome do pai, se ele achar que não é, ele faz o DNA. Ele tem um mecanismo legal que ele pode, pela via judicial, contestar essa paternidade. Mas tá? o direito eu acho que tem, não é? De você colocar o nome, não tem certeza. Aqui tem uma proteção a isso. né? O que eu sei é o seguinte, que se o pai tem suspeitas de que ele não seja o pai da criança, ele pode contestar judicialmente, né? A lei permite que ele conteste a paternidade. O que eu não sei né? é se a mulher tem o direito de colocar o nome do pai sem o pai ter conhecimento. Porque para você fazer o registro da criança, a mulher ela vai geralmente acompanhada ou com o documento do pai. Com o documento do pai, Para fazer o exatamente. registro da criança. Ela não faz sozinha. E tem a perspectiva de que as casas maternais, agora todo o hospital, unidade de saúde que tenha o parto como uma das suas atividades, a criança já sai com registro de nascimento. Isso já faz algum tempo, e aí o nome do pai é declarado pela mãe, né? E existe que o mecanismo interessante. da Eu não tinha contestação. conhecimento. E aí eu queria já estar perto de terminar para a gente não ficar muito longo. Se a gente fosse conversar, a gente conversaria aqui muito mais tempo, né? Uma tarde Temas não inteira. nos faltam. Mas tem algumas coisas que eu não queria deixar de abordar, mesmo que seja de uma maneira muito rápida, para ouvir a opinião de todas. Aproveitando o ensejo do sistema de entrada dessa mulher no sistema punitivo, da mulher não, mas do agressor, para até que essa mulher chegue, que ela faça a denúncia. Eu tenho uma percepção de que o número de delegacias, a insuficiência do número de delegacias é uma das causas do feminicídio. Porque o feminicídio, como você disse, Andréa, ele nunca é
um ato isolado, né? Ele é uma sequência de pequenas violências que Ele é a consequência culmina no feminicídio. Então, enquanto política pública, se nós centrarmos esforços no combate ao feminicídio, nós vamos estar esquecendo que no combate do, por exemplo, punir o agressor, identificar o feminicídio por si só, sem estruturar essa rede de atendimento, nós vamos estar, inclusive, deixando de nos preocupar com uma das causas do feminicídio, que são essas pequenas violências. Principalmente que não vai combater. E aí eu queria saber de vocês, com relação a esse número de delegacias, dessas pequenas violências, qual é o resultado disso na vida prática, no dia a dia, das mulheres que são violentadas diariamente, né? Então, como eu falei, tem todo um desestímulo para essa mulher que é vítima de violência. São vários entraves, né? Começa no entorno dessa mulher, o que está cercando essa mulher, até ela chegar a uma delegacia, ela ter a coragem de chegar numa delegacia para registrar a ocorrência. Por exemplo, é um absurdo a gente não ter uma delegacia que funciona 24 horas, os 7 dias da semana. Né? A violência não tem hora para acontecer, mas a gente sabe que a maioria dos casos, final de semana, à noite, né? Finais de semana e à noite. Então, a violência contra a mulher, ela não tem hora para acontecer. Hoje, no estado de Alagoas, a gente tem 2 delegacias da mulher na capital, uma que é no centro e a outra lá na parte de cima, na parte alta da cidade, e uma delegacia no interior, que até em Arapiraca, que até onde eu soube, a delegacia não estava funcionando, estava fechada. Então, falta um efetivo, né, para atuar na acolhida dessa mulher. Passa-se também pela questão do preparo dessas pessoas, porque a mulher, ela chega, como eu falei, ela chega extremamente vulnerabilizada, ela está com o emocional destruído, porque geralmente essa mulher, ela já vem de uma sequência de agressões físicas, morais, psicológicas. Então, a equipe que acolhe essa mulher, ela precisa ser preparada, porque eu acho que até mais do que preparada, ela precisa ser formada para isso. Formada assim, psicólogo, assistente social, que dê esse aparato e não apenas o aparato policial. A gente vê esse atendimento, essa acolhida, quando o caso está no juizado da violência doméstica, porque tem uma equipe multidisciplinar que atua dentro do juizado. Mas quantos não chegaram lá? São se vários. Perdem no caminho. São vários. Eu peguei já vários casos, assim, a mulher chega, eu fui vítima de violência. Aí eu vou, explico tudo, qual é o procedimento a ser feito. Você está disposta? Tô, vamos, doutora. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Aí a gente vai, conduz essa mulher até a delegacia, registra a ocorrência, faz todo o acompanhamento. E aí essa mulher, de repente, ela desiste de dar seguimento. Doutora, eu não quero mais dar seguimento. Doutora, eu não quero retirar a medida protetiva, eu quero retirar a ocorrência de qualquer jeito. A Joana, por exemplo, ela tinha uma medida protetiva em favor dela e ela foi induzida pelo ex-companheiro que a assassinou para que ela retirasse essa medida protetiva. Ela foi várias vezes no juizado conversar com o juiz, a promotora, e o ex-companheiro dela esperando ela ser atendida. Ele tanto fez que conseguiu que ela retirasse a medida protetiva. Por isso que eu acho, Andréia, que... Isso é um problema. E esse é um caso, não são vários. Não, são milhares de casos. São milhares. São milhares. Eu não concordo que a delegacia tem que ter todo esse aparato multidisciplinar. Sim. Para mim, delegacia é para fazer bem. Sim. Tanto que a gente, quando estava em pleno vapor com a Secretaria de Brasília, da Mulher, a gente tinha uma coisa chamada Centro de Referência. O Centro de Referência, ele tem um aparato perfeito para limpar essa mulher, de forma de limpar, na questão psicológica, na questão dos seus filhos, e que ela vai o tempo inteiro ser assistida durante o processo, para que ele, quando chegue para fazer ela retirar, ela tenha aquele centro de referência que acolha, que esteja numa discussão com outras mulheres, porque lá tem a terapia individual, a terapia coletiva, de grupo,
ela está o tempo inteiro, depois que ela sai disso, ela continua... Sem esquecer, Wanda, o olhar no agressor, né? Sim, claro. Cuidar do agressor, certo, né? Tratar esse agressor. Claro, mas aí a gente não conseguiu ainda ter um espaço específico o tempo inteiro com grupos de agressores, como deveria também. Atores da agressão, porque eu sou da linha da não doutora. É atores de agressão, porque se claro. a agressão tivesse uma essência imutável. E não, eu não acho que a agressividade faz parte do ser humano. Agora, eu não posso dizer que esse homem é companheiro, porque ele não é. Não, mas é ator de uma agressão. Ator de diversas agressões, sim, né? Porque era agressão também, ele está lá, ele estava, com um caso específico que a André cuidou, está cuidando, ele estava ameaçando psicologicamente, porque ele estava lá do lado, esperando que ela fosse tirar a medida protetiva. Ele estava o tempo inteiro agredindo, né? E a minha pergunta também, Wanda, desculpe. Não, é porque eu só quero fechar, que o centro de referência, ele é primordial nesses lugares, sabe? Porque eu preciso que a delegacia cuide do que ela tem que cuidar. Sim. Da questão judicial. Mas esse a centro de polícia referência, judiciária, né? A porta de entrada são as delegacias. E infelizmente, as portas. Sim, Mas agora são todas, deveria, não é? Tem a lei já. Ela deveria ser, a porta de entrada deveria ser o centro de referência. Como não se tem, a porta de entrada hoje é a unidade de saúde, a porta de referência é... Porque só tem um. As só tem um que para moram o no Bento não descem, Elvira. Não Sim. desce. E um em uma área onde a violência não é majoritária, né? entendeu? Essa E que você não discussão. tem as mulheres, como você bem falou, as mulheres da Vila Brejal, elas não têm dinheiro. Aí a pra gente pagar entra um com ônibus. outra discussão, que é a questão da divulgação. Você não Isso. tem campanhas publicitárias, peças publicitárias que divulguem essa rede de atendimento. Que a mulher precisa primeiro acessar o centro de apoio antes de acessar a unidade, a delegacia. Né? Então, assim, não existe claro para essas mulheres. Por outro né? lado, eu penso que a gente precisa inovar com saídas. A gente ainda tem um paradigma desse formato. Porque essas mulheres que são agredidas e esses atores de agressão têm classes diferentes. A gente fala do centro de referência para as mulheres empobrecidas. Mas é importante todas as mulheres se sentirem com possibilidades de proteção. E a gente sabe que a classe média é formadora de opinião. E do ponto de vista de recurso, eu não sei, eu estou aqui delineando na minha cabeça como ideia, de se fazer, como tem regiões administrativas na saúde, se lembra que a gente tinha os comitês da adolescência? Pode ter o comitê de vários, sabe? E que ali sejam pessoas, naqueles bairros, e que seja essa central de proteção. Não como algo a mais para as mulheres, mas é só uma ideia que me vem do ponto de vista descentralizado, para que, não que seja mais um conselho burocratizado, não. Eu aprendi muito com as tribos dos jovens, sabe, que eles têm, do hip hop, do reggae. A gente pensa um pouco isso, sabe? Pensar fora da caixa é importante. Num processo de inovação mesmo, de saídas, desse diálogo com o Estado, mas no sentido de cumprimento. E que, por exemplo, como se faz hoje para empreendedorismo, para várias frentes, para o enfrentamento e construir uma rede de proteção à vida das mulheres em situação de violência. Com todos nós, interdisciplinar, de uma forma que eu digo porque o feminismo começa assim. Com grupos de autoajuda, em que ali a gente tem um lugar de escuta. Não precisa ter o psicólogo que vai nos orientar, mas na medida que a gente... Só dando um exemplo, que está vindo assim uma tempestade de ideias, numa livre associação inspirada nessa conversa tão rica. Mas que o Brasil, como foi dito desde o início, né, a beleza dessa diversidade como princípio e essa valorização, e que é possível para que a gente encontre saídas. E não só potencialize, eu aprendi muito lá com a Unesco, potencialize o que a gente tem de virtude
para que a gente encontre saídas com diversas gerações, porque as mulheres jovens estão morrendo muito. Dos namorados. Às vezes a nossa mentalidade é aquela casada com o marido que está apanhando. Então, elas estão morrendo, essas meninas, pelo namorado. Ele termina, eles estão matando. E muitas outras especificidades que levam à morte. O que a gente chega no fim da história e diz, tá, não existe recurso para as delegacias. Sim. Por isso que eu volto para a Mas isso tem que ter as delegacias abertas. Tem que ter aberta. Não existe recurso para ter uma delegacia por município. Mas pode ter e deve homens e mulheres capacitados para atendimento. E aí é esse grupo que vai... O sonho vai lá de toda feminista é de que um dia a gente chegue em qualquer delegacia e que a gente seja muito bem atendido. E não precise ter uma delegacia específica. Entendeu? Então, quando a Lei rede Maria de da solidariedade Penha coloca essas capacitações, é exatamente para isso. A gente não vai ter nunca, porque desde 87 que a gente tem uma delegacia em Maceió. Sim. 87, 40 anos vai fazer. E todas nós precisamos se repensar. E a gente só tem duas. E aí, duas na capital e uma em Arapiraca. E uma em Arapiraca que não é melhor a gente a de Delmiro Gouveia era delegacias um espaço na delegacia, também, mas entra no âmbito da cultura também, assim, desse tema, como você disse, tolerância zero, mas não é porque a gente vai punir. Punir, claro que não. É por também. Sim, também. É passa por a princípio, passa por uma ação integrada, como a gente comentou aqui no começo. Isso, ação. É uma ação integrada, é pela educação, pela criação de uma cultura de paz. Eu bato muito nessa questão da cultura de paz. Não é correto nem usar esse termo, mas eu sempre procuro me referir, procuro falar sobre essa questão da cultura de paz. A gente não tem uma cultura de paz na nossa sociedade, de respeito às individualidades, às diferenças das pessoas, né, as especificidades do ser humano, a nossa diversidade, a nossa riqueza. Infelizmente, a nossa sociedade ela é culturalmente violenta e aí, machista, sem querer interromper o seu raciocínio, mas já para finalizar e para não deixar de tocar nesse assunto, você agora falou da cultura de paz, o aumento a uma sociedade violenta, e como é que a gente enxerga uma expansão do acesso às armas? Da violência sentença de morte para mulheres e homens e a população negra. Eu penso assim. Wanda? É tudo de ruim. Eu sou a mãe negra que muito pouco durmo no final de semana, porque eu tenho um filho de 23 anos que sai, que é jovem, que namora uma menina negra também, e que eu não sei, eu não consigo dormir. Né? Você não pode trancar os filhos em casa, não pode impedir de viver. Chegar, porque aí sai com o carro e eu tenho muito receio que achem que o carro não é dele, que até que ele diga que é dele, que vai pegar o documento, isso termina onde não deve. Então, assim, o fato que mais me enlouquece é de que os meus entes e as pessoas que estão perto de mim acham ótimo que haja essa questão da liberação de armas. E eu fico pensando, eu estou do lado dos meus inimigos. E isso me apavora a cada dia. Mas é nesse âmbito que eu tenho mais... O que mais me apavora é a gente reconhecer esse pavor. E achar que isso está pronto e acabado. Eu não concebo que essa lei é só uma tentativa, como está havendo sempre, diuturnamente, uma novidade para nos desestabilizar. E precisa muita... Gente, é o tema também muito importante nessa conversa que a gente teve, saúde mental. Para a gente não entrar nessa lógica, que é uma tática, estava lendo um psicanalista sobre essa tática política, e não está, essa lei ainda não está. Então, como a gente estava falando, aí eu já estou até com o dedo em riste, porque dói na minha alma esse tema. Realmente é o extremo da nossa barbárie e da nossa vergonha. Nós não somos vocacionados como brasileiros, eu acho que é essa linha de raciocínio, para aderir a essa proposta. Eu acho que é pela linha do que é nossa raiz cultural. Então, se a gente entra nesse pavor,
é o que ele quer. Porque aí vem quem vai aderir. Então, a gente precisa de uma inteligência criativa, propositiva e com o princípio da alegria, apesar desse assunto é um sentimento de morte. Mas a gente precisa se superar. E estar aqui hoje é uma oportunidade, sabe, de estar pensando juntas esse enfrentamento, mas não na lógica da violência. Uma forma de, vamos dizer, de responder aderindo com outras adesões que vão de encontro a isso, mas não aderindo na lógica que ele quer, do apavoramento. Mas o problema como ele coloca, certo, cada dia ele vai, não vou entrar em detalhes, claro né? Mas a gente não das pode performances esquecer, que nos apavora cotidianamente certo, por um governante. Mas nós não podemos esquecer. Mas eu acho que não é só uma questão performática, caricata. Eu acho que é uma discussão mais complicada nesse quesito da violência que se comete contra a mulher e contra a população negra, né? Porque você facilitar o acesso ao armamento, isso é estatístico. Você facilitar o acesso ao armamento, você está facilitando para Mas maior essa cometimento lei está em crime. debate. O que eu estou dizendo é nesse processo de Mas debate que a gente precisa enfrentar de outra forma. Mas o que a gente mais- lida como se já tivesse a lei posta. Eu não lido Amiga, assim. O grande Pra mim, problema não. para mim não é esse. Não vai O para problema frente. para mim Não é pode. que as pessoas verdade, acham que é isto. Tem O que muita me gente apavora achando que é isso mesmo. As pessoas cristãs, Concordarem- as pessoas concordarem temente a com Deus, esse caminho. Mas concordam, não estão utilizando esse concordam caminho. porque eles têm um meio midiático de performatizar essas consciências. Será, Elvira? Vamos trabalhar. Será que não foi despertado? Porque aí eu falo muito como psicóloga. Será que não foi despertado? Eu acho que é bom terminar com esse conflito mesmo. A gente eu deixa acho que isso foi em aberto. despertado, porque em mim não E eu despertou. concordo. Mas conflito é Em terra mim não fértil para despertou. soluções. É. Porque eu sou da paz. Em mim não despertou. E por que se despertou em tantas pessoas? Porque o grande pavor que talvez pessoas como nós, que estamos nessa mesa, com essa questão da arma e com todas as questões postas contra mulheres, negros, homossexuais, transexuais, né, pobres, indígenas, as pessoas começaram a se revelar. Uma parte. Uma grande parte. Perdeu o pudor. Perderam o pudor de se colocar. E o pior não era E ficar se- enrustido, não. Não, eu não estou dizendo que era, meu amor. Eu estou te dizendo que isso apavora. É isso que eu estou dizendo. Aí eu vou entrar no apavoramento. Não estou dizendo. Elvira, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que superar isso. Agora, não querer que não me apavore, eu saber que a minha companheira, pessoas, e assim nas redes sociais, essas pessoas me detestam. Que vive da minha. Mas isso é muito duro. É. É muito duro de saber. Mas não E que vamos nos muita- render, se eu for aqui meu relatar a amor, dureza. Eu não estou dizendo que eu vou me render. Eu estou te dizendo que isso apavora. E o que me apavora, Você chegar a essa me constatação. imobiliza por um instante, me imobiliza. Chegar a essa Até constatação. eu Mas me só por um reconsiderar. instante. Isso. Eu Enquanto acho que mulher, nessa mesa é negra, importante a só gente- por um instante. Mas passou. Passou. E Nós- a gente se trabalha para que isso não ocorra e até tentar fazer com que a pessoa volte à sua humanidade. Entendeu? Porque eu acho que o que a Elvira coloca é exatamente isso. Eu tenho que fazer um trabalho redobrado para que esta pessoa, que diz que me ama e que é contra tudo que eu sou, que ela quem de retome nós a não sua tem? humanidade. Mas que me apavora, eu não posso dizer que não me apavora. O que eu percebo também é que tem muita gente reproduzindo um discurso conservador que não se apercebe da gravidade do que está exatamente, dizendo. por Isso isso também mesmo. acontece. Acontece. Então é importante você resgatar essa humanidade dessas Isso. pessoas. Eu acho que o tempo nosso já foi, né, suficiente. E a conversa, como eu disse, a gente já podia ir muito mais longe. Com certeza. Terminar, como disse a professora Elvira, com um conflito desse sendo terra fértil de possíveis, de pensar, de reflexão. Isso é muito
Isso é muito positivo e com certeza. me alegra muito e, mais uma vez, agradecida. Não por terem aceitado o convite, mas por ter permitido cada uma de vocês Para mim foi uma honra, dizer, obrigada. falar Obrigada de pela maneira confiança. muito aberta, né, aquilo que Obrigada, pensa sobre deputada. o tema. Né, e aí eu gostaria de encerrar falando assim rapidamente que muita coisa a gente poderia superar se a representatividade de mulher nos sim. espaços de poder fosse maior. Eu não estou falando só na política, mas nos espaços de poder. Todos eles. E o que eu noto é que nós mulheres precisamos nos permitir isso. Né? Porque o que eu Encorajar vejo é outras, que claro. muitas mulheres de competência, de elevada competência, de elevado conhecimento, muitas vezes se deixa e abre espaço para que os homens exerçam o poder de decisão. Né? E as mulheres ficam muitas vezes nos bastidores fazendo o trabalho duro, pesado do dia a dia, de organizar, de fazer, de acontecer, mas infelizmente quem aparece não somos nós. Então, que nós mulheres, a partir dessa conversa aberta aqui, possamos nos empoderar no sentido de nos permitir ocupar esses espaços de decisão, seja no Poder Legislativo, seja no Executivo, seja no Judiciário, Ministério Público, nos conselhos de classe, em todos esses lugares. Então, agradecida por demais. Muito obrigada, Eu não vou deputada. abrir mais esse tema, era outro tema que eu queria abrir para a discussão, mas infelizmente o tempo já foi, né, corrido demais e eu gostaria de que a gente terminasse essa conversa de mãos dadas. Pra que Obrigada, deputada. Obrigada. ninguém Obrigada, solta a mão de professora. ninguém. Obrigada, Ninguém solta a mão. queridíssima. Não mais Joanas. Não mais. Não a mais gente Joanas. precisa Nenhuma quebrar menos, esse ciclo de nenhuma violência. menos. E nenhuma menos. Nenhuma E não é menos. não. E não é não. Em lugar de mulher, É onde ela é todo quiser. lugar e onde ela Onde ela quiser. quiser. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.